Bom, pessoal, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a separatriz. Então, como o próprio nome já está dizendo, a separatriz é como se fosse assim, alguns pontos principais de separação entre eles. Então, nós vamos falar sobre o quartis, que seria eu pegar uma sequência de números, de elementos e dividir em 4 partes iguais. O decis, que seria dividir por 10 partes, né, em 10 partes iguais. E os percentis, que seria dividir em 100 partes iguais. Na verdade, nós podemos dividir de outras formas, mas esses são os principais, as quantidades mais necessárias que nós utilizamos. Bom, então vamos falar então sobre os quartis. Eu vou dar um enfoque maior sobre o quartis, porque a aplicação para o decentis e para o percentis vai ser a mesma aplicação da mesma forma, tá ok? Então, vamos lá. Eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho uma sequência 2, 5, 6, 9, 10, 13 e 15. E eu quero dividir essa sequência em 4 partes iguais. Então, eu preciso utilizar essa fórmula aqui, ó. EQI, tá ok? Esse I aqui funciona assim. Se eu vou dividir essa sequência em 4 partes, então eu preciso encontrar somente 3 partes. Porque a primeira e a última a gente já sabe quem são os extremos. Então, eu tenho que dividir, achar quem que vai ser a posição em que eu vou dividir para encontrar a primeira parte, a segunda parte e a terceira, tá ok? Então, quando eu tratar do quartis, eu preciso encontrar 3. Do decis, eu preciso encontrar 9. E do percentis, eu preciso encontrar somente 99, tá ok? Porque a última posição a gente já tem automático. Então, a fórmula vai ser EQI, então no meu caso, como eu vou trabalhar com quartis, então eu só tenho o Q1, o Q2 e o Q3. E aí, igual a I vezes N sobre 4. Esse N é a minha quantidade de elementos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o meu N aqui é o 7. Então, o EQ1, então o valor 1 vezes 7 dividido por 4. Por que 4? Porque é o quartis. Quando for no decis vai ser 10 e no percentis vai ser 100. Então, vai ficar 1 vezes 7, 7 dividido por 4, 1,75. O Q2, então vai ficar 2 vezes 7 dividido por 4, 3,5. E o Q3, 3 vezes 7 dividido por 4 igual a 5,25. Enfim, os resultados que eu tive aqui não são números inteiros. Então, nós temos que fazer um arredondamento. Eu vou sempre aproximar para cima. Então, sempre 1,75 vou arredondar para 2. Então, eu vou ter a segunda posição. 3,5 eu vou arredondar aqui para a terceira posição. E 5,25 vou arredondar para a sexta posição. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui a segunda posição. Então, é o primeiro quartis, ou seja, que vai dividir a primeira... Vamos pensar assim. Se eu divido em 4 partes, é como se eu encontrasse os 25%, né? Como se fosse 100 o inteiro. E eu dividisse em 4, então eu tenho 25%. Então, eu deixo para trás aqui os primeiros 25%. Então, o meu primeiro quartil aqui seria o 5. O segundo aqui seria a terceira posição e a sexta posição. Então, vamos passar aqui agora só para algumas observações. Quando o meu N é ímpar, o arredondamento deve ser para cima da posição encontrada. Então, vamos só voltar lá. O meu N, a quantidade de elementos é um número ímpar, que no nosso caso é o 7, então a gente vai arredondar para cima da posição. E quando o meu N for par, ou seja, essa quantidade de elementos for par, devemos fazer a média do valor encontrado e do subsequente. É exatamente como a gente tinha visto na aula anterior. Então, eu vou pegar a posição, quando for um número par, e vou somar com o subsequente para me encontrar a média. Os decis são valores que dividem um conjunto de dados em 10 partes iguais. Então, o cálculo do decil será obtido de forma semelhante à dos quartis, sendo diferente apenas na expressão. Então, aqui eu não uso o Q de quartis, eu vou usar o D de decis. Então, eu vou ter a mesma fórmula, DI vai ser igual a I, que vai ser, agora ele vai até 9, não vai até 10, vezes N dividido por 10. Então, esse N é a quantidade de elementos que eu tiver na sequência, como a gente viu nos quartis. Os percentis são valores que dividem um conjunto ordenados em 100 partes iguais.
Então, aqui eu vou ter o P de percentis. Aqui é a mesma coisa, I vezes N, só que eu vou dividir por 100 e ele vai até o 99, tá? Então, eu vou encontrar a posição do elemento. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as medidas de dispersão. Então, suponhamos 3 cidades. Estou tirando da apostila, tá, pessoal? Então, suponhamos 3 cidades, A, B e C, que foram avaliadas durante 5 anos quanto ao número de declarantes na distribuição de patrimônio na faixa de renda mensal de 8 a 10 mil reais. Esses números estão em milhares de pessoas, tá? Então, na cidade A, eu tenho 120, 122, 118, 124 e 121 mil. Na cidade B eu tive, então, no primeiro ano 121 mil, 121 mil, 121 mil, 121 mil, 121 mil. E na cidade C, no primeiro ano 116 mil, segundo ano 125 mil, terceiro ano 124 mil, 120 mil, 120 mil. Bom, se nós fizermos uma média, tá? Esse símbolo X com esse risquinho aqui em cima, ó, ele representa a média, tá? Então, se eu fizer a média da cidade A, ou seja, se eu somar 120, mais 122, mais 118, mais 124, mais 121 e dividir por 5, eu vou ter uma média de 121 mil pessoas, né, que foram avaliadas. Na cidade B já está bem claro, né, não precisa nem fazer a divisão, porque a gente está percebendo que nos 5 anos houve uma estabilidade, a mesma quantidade de pessoas. E no município C, eu vou somar também essas 5 parcelas e vou dividir por 5. E eu também encontro a mesma média. Ou seja, por mais que houveram oscilações nas quantidades, a média é a mesma. Então, a gente precisa ver qual é a quantidade de dispersão que houve. Por exemplo, em B não houve nenhuma dispersão, mas no município A e no município C houve sim. Então, como que a gente vai fazer para encontrar essa dispersão? Então, primeiro a gente vai trabalhar com a amplitude total. O que é a amplitude total? É você fazer um cálculo entre, no município A, eu vou pegar o ano em que houve a maior quantidade de pessoas, então eu tenho 120, 122, 118, então eu tenho 124. Esse daqui é o meu valor máximo. E vou encontrar agora o meu valor mínimo, ou seja, em que ano houve mais, em que ano houve menos, e vou calcular essa diferença. Então, no município A, eu faço 124 menos 118, 6 mil pessoas. No município B, não tem diferença, houve uma estabilidade. Então, 121 menos 121, então, zero pessoas, ou seja, não teve uma dispersão, né? E no município C, eu vou pegar o maior também, o elemento maior. Então, no segundo ano, foi quando nós tivemos mais pessoas, 125 mil, e no primeiro ano, 116 mil. Então, eu faço o maior menos o menor, 9 mil pessoas. É assim que a gente faz para calcular a amplitude total. E agora a gente vai falar sobre variância e desvio padrão. Então, eu tenho aqui 2 alunos, o aluno A e o aluno B, e eu tenho a nota das 5 provas que eles realizaram. Então, como que eu faço? Eu vou calcular a média. Então, a média do aluno A, então eu faço 10 mais 2 mais 8 mais 3 mais 7 e divido por 5. A média dele é 6. O aluno B, eu vou somar, nem precisa da gente calcular a média, mas a gente já percebe que a nota dele foi 6, né, em todas as provas. Então, se eu somar as 5 notas e dividir por 5, a média é 6. Bom, então, dado o conjunto de N dados, x1, x2, x3, né, que seriam referente a essas notas, cuja média aritmética é dada por x, mais uma vez tem um hífen lá em cima. A variância é dada por... Então, essa daqui é a fórmula para que nós possamos calcular a variância, quer dizer, qual é a quantidade, a diferença em que houve a variação entre esses elementos. Então, como que funciona? Então, eu vou pegar o meu x1 menos a média, elevado ao quadrado, mais o meu x2 menos a média, elevado ao quadrado, mais. Então, eu vou dar essa continuidade e tudo isso eu vou dividir por n, aqui é a minha quantidade de elementos. Então, vamos aqui para o exemplo. Então, a variância está sendo calculada ao quadrado. Então, o primeiro elemento aqui, 10, então vai ficar 10 menos a média, elevado ao quadrado, mais. O segundo elemento é 2, então 2 menos a média elevado ao quadrado, mais. Aí eu tenho aqui, ó, 8, que é o terceiro elemento, menos a média, 3 menos a média, e o último elemento, 7, menos a média.
Então, eu vou calcular todas essas diferenças lá dentro e elevar ao quadrado. Então, 10 menos 6, 4. 4 ao quadrado, 16. 2 menos 6 vai dar menos 4. Mas como é elevado ao quadrado, ele fica positivo também. Então, também dá 16. 8 menos 6, 2. 2 ao quadrado, 4. 3 menos 6 vai dar menos 3 elevado ao quadrado dá mais 9. 7 menos 6, 1 elevado ao quadrado dá 1. E tudo isso dividido por 5. Esse 5, eu volto a repetir a quantidade de elementos que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Então, somando tudo, eu tenho 46 dividido por 5. Então, a minha variância é de 9,2. Só que lembrando que essa variância está sendo dada ao quadrado, tá ok? Ela está elevada. Quando eu quiser calcular o desvio padrão, o que eu faço? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, basta calcular a raiz quadrada de 9,2, que vai dar aproximadamente 3. Então, esse, pessoal, é o cálculo da variância e o desvio padrão. Então, eu encerro aqui. Até a nossa próxima videoaula. Obrigada, pessoal!